A proposta dessa mesa é o diálogo e a troca de experiências entre os gestores. Então, os cases que vão ser apresentados no início vão servir como um aquecimento mesmo de um debate entre os participantes na segunda parte. E justamente essa troca de experiências é uma característica muito marcante dessa rede temática, que sempre buscou se encontrar para poder compartilhar melhores práticas, para encontrar como que o par está fazendo em relação a alguns desafios na outra organização, e essa experiência tem sido muito proveitosa para esse grupo. Bom, os investidores sociais eles vêm enfrentando desafios mais diversos, né? Desde tratar de temas muito complexos, muito difíceis, ampliação de escala, necessidade de trabalhar em rede e várias formas novas de atuação que eles vêm trabalhando. Além disso, eles têm buscado também ampliar seu impacto, ou seja, superar suas próprias marcas que já são muito altas, né? Tudo isso dentro de um contexto de um Brasil complicado dos últimos anos. Tudo isso exige uma busca por soluções inovadoras, né? Novas abordagens e uma atuação potencializada. E para isso, um time com uma equipe, né, profissionais qualificados e criativos passa a ser muito estratégico dentro desse contexto. Então, se lá atrás, um dia, o amor à causa era o suficiente para compensar esse profissional no setor, já há bastante tempo isso já não é realidade. Então, paralelo ao amadurecimento do setor, a profissionalização ela vem acontecendo. E com isso também, a prática de remuneração e reconhecimento também vem se desenvolvendo bastante, inclusive para atrair os profissionais do setor privado. Então, alguns dados, a pesquisa salarial do GIF de 2017 demonstrou que já existe uma equiparação dos salários da remuneração dos principais cargos executivos do investimento social privado com os do setor privado. E o censo GIF, que foi lançado em dezembro do final do ano passado, né, referente aos dados de 15 e 16, mostrou que houve um grande salto da prática de remuneração variável em 2 anos, desde a última edição do censo de 2014, passando de 43% para 56% dos respondentes com essa prática. E no Brasil de hoje, as organizações sociais, os investidores sociais se incluindo nisso, eles têm um papel muito importante na construção de uma agenda pública comum, né, na construção de um país. E as pessoas que fazem parte dessa organização, elas têm então nas suas mãos o poder de liderar essa mudança. Brasil, Democracia e Desenvolvimento Sustentável, esse é o tema do 10º Congresso GIF. E esse é o chamado para que a gente também possa discutir a gestão estratégica de pessoas na construção desse país mais desenvolvido que a gente quer. Obrigada, eu chamo agora a Ana Laura Schmidt, da Fundação Lema. Primeiro, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui conversando e trocando experiências no Congresso do GIF sobre um tema tão importante como é a gestão de pessoas. Estou bem feliz de estar aqui. Eu trabalho na Fundação Lema já há 6 anos. Sou responsável lá pelas áreas de desenvolvimento institucional, que envolve gente, gestão e toda a parte de gestão mesmo da organização, e também a área de líderes, que envolve todo o nosso apoio a desenvolvimento de liderança, programa de bolsas e o tema de gestão de pessoas no setor público. E a ideia aqui hoje... Acho que não está passando. Compartilhar um pouco de uma experiência que a gente teve especificamente no tema de desenvolvimento, né? Então, como é que a gente usa um investimento, uma atenção mais intencional em relação ao desenvolvimento de pessoas para que isso ajude a gerar mais engajamento e, claro, mais desempenho, né? Especialmente nas áreas onde a gente trabalha, desempenho significa impacto para o Brasil, que é o nosso objetivo no fim das contas. E aí... Primeiro, contextualizando o que era a situação, né? Isso foi há mais ou menos 1 ano e meio, em que a gente teve um contexto de muito crescimento, né? Hoje a equipe da Fundação Lema tem cerca de 60 pessoas, e a gente viveu um período de crescimento acentuado no tamanho dessa equipe.
Então a gente tinha no momento dessa contextualização, uma equipe, muita gente nova e uma equipe muito júnior mesmo, assim, gente que tinha algumas das suas primeiras experiências de carreira entrando na fundação. Tinha uma parte da equipe que era mais sênior, mas uma parte significativa mais júnior e recém-chegada. E além disso, a gente tinha visto um aumento do turnover, assim, que era uma coisa que a gente não tinha anteriormente, mas a gente viu mais pessoas escolhendo se desligar ou escolhendo outros caminhos, e que isso nos chamou a atenção. E aí, trazendo um pouco mais de dados, a gente fez a nossa pesquisa de clima, que é uma pesquisa que a gente faz a cada 6 meses, para entender alguns aspectos fundamentais de percepção de valor, de como as pessoas estão se sentindo, como elas estão tendo desempenho, reconhecimento, enfim, diferentes aspectos da experiência deles como colaboradores na Fundação Lehman. E aqui eu estou destacando 2 aspectos, que é o aspecto de oportunidade de crescimento e de feedback, né? Onde a gente viu que na questão de acreditar que recebo o treinamento que preciso para exercer bem minhas funções, ainda tinha aqui entre concordo totalmente, concordo parcialmente, discordo parcialmente, discordo totalmente, ainda tinha muita gente que estava entendendo que não teve toda a formação que precisaria para exercer suas funções. O que se conecta muito com o contexto que a gente estava vivendo com gente muito nova e com menos experiência profissional em geral. Além disso, teve a questão sobre o papel dos gestores, né? Se os gestores se interessam ativamente pelo desempenho e avanço profissional das pessoas, onde a gente também viu uma oportunidade de melhoria. E o segundo ponto, que é o ponto de feedback, que é se em relação à avaliação de desempenho é justa e apropriada, e em relação a reconhecimento também por um bom trabalho, em geral ela é bem positiva, mas a gente ainda acha que daria para melhorar nesse quesito. Então a nossa conclusão foi, claramente tem uma oportunidade de melhoria nas questões de avaliação de desempenho, feedback e reconhecimento. E a gente identificou também que um dos pontos que era decisivo em relação a esses aspectos é o papel das lideranças, é o papel do gestor direto das equipes, né? Então, esse entendimento de que essas pessoas não estavam sendo tão decisivas quanto deveriam no desenvolvimento das pessoas foi um aspecto importante desse diagnóstico. Bom, aí então, tendo esse contexto e esse diagnóstico, o primeiro encaminhamento que foi feito, que eu acho que foi muito importante antes de chegar na solução, foi fazer grupos focais. Mesmo com uma equipe de 60 pessoas, todo mundo se conhece, todo mundo trabalha no mesmo espaço, foi muito importante a gente fazer esse aprofundamento via grupos focais sobre os aspectos que apareceram mais fortemente. Inclusive aspectos de reconhecimento, aspectos de feedback, teve grupos focais discutindo para aprofundar esse diagnóstico nesses aspectos. E com isso a gente identificou uma alavanca clara que é em relação à preparação dos gestores para gerir suas equipes, né? Então acho que a Fundação Lehman vinha crescendo e tinha os gestores cada vez assumindo desafios maiores e equipes maiores e equipes de uma senioridade crescente também, sem nunca ter tido alguma preparação formal, além do aprendizado no dia a dia, que obviamente também ajuda, mas sem um desenvolvimento formal em relação a como ser um bom gestor de equipes. E aí o que nós fizemos foi construir com base nos grupos focais e nessa alavanca principal que a gente acha, porque quando você discute nos grupos focais surgem muitas ideias de possíveis ações para resolver. Então, acho que essa escolha de vamos focar nos principais lideranças, nos principais gestores foi um ponto importante. E a partir daí construir um plano de ação integrado em que envolvesse, a gente chegou nessa conclusão, não só a formação, mas também uma apropriação disso nas rotinas, para que a formação houvesse um apoio para a implementação do que foi aprendido na formação, e em relação à cultura também, né, disso se tornar linguagem comum dentro da organização. E a partir daí a gente teve 2 fases, então. A primeira foi de formação de lideranças, focado muito nos diretores e gerentes, incluindo o diretor executivo, em que a gente contratou uma formação para essa equipe gestora, focando, e nessa ordem, inclusive, do diretor executivo, os diretores e os gerentes, sobre feedback, sobre estágios de maturidade. Estágio de maturidade quer dizer o tipo de apoio que cada colaborador precisa e o entendimento que isso varia de acordo com a tarefa, enfim, um aprofundamento mesmo de como dar um bom feedback e como gerir as pessoas entendendo as diferenças entre elas. Uma formação de um dia para cada um desses diferentes grupos.
E outra coisa que foi importante para a continuidade disso foi a contratação de um pacote com 3 sessões individuais de coaching externo com cada um desses líderes. Que é uma maneira de criar um plano de ação, do que eu preciso melhorar como gestor e acompanhar esse plano. Então, conseguir discutir a aplicação dos conteúdos que foram trazidos nessa formação. E isso foi importante porque você tem um momento de formação em um dia, mas você garante que ao longo dos meses você volta a pensar intencionalmente sobre esse assunto, refletir e melhorar. Essa foi a primeira fase, então bem focada em diretores e gerentes, um grupo relativamente pequeno de pessoas, mas que tem um efeito catalítico sobre a organização inteira. E aí, na segunda fase, foi pensar em como isso se integra nas nossas rotinas, para que realmente vire um hábito e não um projeto pontual, né? E para isso foi importante avançar a formação também para os coordenadores, do mesmo conteúdo, a mesma linguagem, os mesmos temas sobre feedback, níveis de maturidade, boa gestão de equipe. E gerar também com eles uma coisa parecida com o coach, mas a gente fez por meio de apoio entre pares, né? O grupo de coordenadores já é um grupo maior de pessoas, até em termos de investimento, foi uma maneira de ser mais eficiente nesse uso de recursos. E aí havia momentos em que os coordenadores podiam discutir desafios de gestão de pessoas entre os seus pares. Então, todos os coordenadores estarem numa sala e discutindo em duplas ou trios quais eram os desafios que eles estavam tendo, como eles estavam aplicando os conteúdos aprendidos. E uma coisa que também foi nova e uma invenção talvez nossa, foi criar o que a gente chamou da rotina de P's. Basicamente a gente tem uma rotina que a gente chama de N's, que são as reuniões de resultado mensais, quando você acompanha como está o andamento das metas. Então, a ideia de rotina de reunião mensal de N era algo bem comum na organização. Então, falar sobre P's, na lógica de que é um acompanhamento mensal intencional também, mas sobre pessoas, ajudou porque era um conceito que as pessoas conheciam, só que aplicado para uma outra questão. E assim aconteceu. Todos os meses você tinha uma reunião de P com cada pessoa da sua equipe, que era basicamente uma reunião para feedback, focada em PDI, plano de desenvolvimento individual, desenvolvimento, competências, etc. E isso criou também uma nova linguagem comum, né? Um alinhamento geral. Foi falado sobre essa estratégia não só com diretores, gerentes, coordenadores, mas com a equipe como um todo. Olha, a gente está com esse plano de ação, a partir de agora vai haver as P's, é sua responsabilidade puxar isso com o seu líder. Enfim, isso fez com que isso entrasse na rotina e virasse um hábito. E aí, para finalizar, compartilhando o que foram os resultados, né, na pesquisa de clima subsequente, a gente viu uma melhoria geral na pesquisa de clima. Aqui eu estou trazendo os 2 pontos anteriores que eu tinha trazido e mais um terceiro, para mostrar um pouco disso. Então, a gente vê que... Como é que eu volto? Obrigada. A gente vê que nesse aspecto que era de oportunidade de crescimento, a gente vê uma melhoria considerável, né, de concentração de respostas sobre em concordo parcialmente ou concordo totalmente, bem sensível e bem concreta. Também no aspecto de feedback, né, também a gente vê uma melhoria nos índices. Então, assim, a gente reduziu para 0% o discordo totalmente, então muito mais gente concordando com essas afirmações. E acho que tem esse aspecto de qualidade que a gente viu também, um reflexo que não era esperado inicialmente, mas acho que mostra a conexão disso com resultados, né? Que é da gente ver, altos padrões de qualidade são mantidos na organização. Procuramos maneiras de melhorar a nossa performance constantemente e também melhoraram significativamente em comparação como eram antes, e que para a gente também demonstraram muito que o desenvolvimento das pessoas também reflete na percepção de qualidade do próprio trabalho, né? Ser intencional não só na gestão de resultados, mas também na gestão de pessoas, traz esse tipo de resultado. E aí, então, alguns fatores críticos de sucesso que a gente conseguiu avaliar para esse olhar integrado para essa estratégia de desenvolvimento de pessoas foi conhecimento, trazer formação de uma maneira intencional. Então, todos foram formados nos temas que seriam exigidos de cada um em relação à gestão de pessoas, trazer ferramental para ajudar. O segundo é cultura, toda a organização passou a usar a mesma linguagem, os mesmos princípios. Você teve realmente uma unidade sobre o que era o processo que estava acontecendo e qual era a expectativa sobre ele. E, por fim, alinhar seus processos, né? Encontrar maneiras que essas questões entrassem nas rotinas, inclusive criando novas rotinas
para a implementação desses novos conhecimentos. Talvez em algum momento a gente não precise mais das reuniões de IP acompanhadas todo mês, mas foi uma ferramenta importante para esse momento de implementação. Acabou meu tempo. Acho que é isso. Obrigada. Eu queria chamar o Odair agora, da Fundação Telefônica, para falar da experiência dele. Tá ligado no 360? Obrigado, Laura. Muito bom dia. É um prazer estar aqui em nome da Fundação Telefônica Vivo para poder contar um pouquinho da nossa experiência que a gente tem trilhado nos últimos anos na questão de atração e retenção de talentos na nossa organização. Antes, um pouquinho só falando um pouco da Fundação. Da Fundação, eu acho que é importante dar esse contexto aqui. Nós somos uma fundação empresarial, né? Fazemos parte de um grupo. Estamos presentes no Brasil desde 99, vamos fazer 20 anos de fundação agora na atuação no Brasil. E somos uma organização da sociedade civil de interesse público. Essa é uma certificação que os institutos de fundações, geralmente, cada um deles faz a sua escolha. A Fundação passou por diferentes, nós da Fundação passamos por diferentes estágios de maturação e a gente segregou aqui separou aqui uma primeira fase em que a gente chama de uma fundação propriamente totalmente terceiro setor, vamos dizer assim, né? Naquela época em que se dizia que falar de negócio também dentro da fundação era meio que pernicioso, era meio que era um palavrão. Então era muito terceiro setor propriamente dito. Então era uma época de planejamento global, mas em estratégias e projetos locais, e atuamos praticamente em trabalho infantil e na área da educação. Em 2012 e 2015 entrou uma segunda fase, que é uma fase que a gente entende que é uma fase de transformação cultural da fundação, onde tinha um principal objetivo de trazer alinhamento ao negócio. Então trabalhamos isso fortemente, criamos uma visão, missão, valores, passamos a trabalhar de uma abrangência nacional, e isso coincidiu com o período em que a Telefônica juntou com a Viva e formou um grupo só no Brasil. E agora, mais recentemente, de 2016 para cá, a gente entende que nós agora atuamos de uma forma integrada com o negócio. Assim, lógico, mantendo suas particularidades, a fundação cuidando do seu social e o negócio cuidando do seu negócio, mas atuamos de forma integrada, com um novo foco em inovação educativa e o uso intensivo de tecnologias digitais e produção de conhecimento. Para falar de fatores-chave na atração e retenção de talentos, acho que primeiro a gente precisa conhecer o nosso público. E hoje a gente tem qual a origem do nosso público de funcionários. Então somos uma fundação que temos 43 funcionários, relativamente pequena. Temos 38% dos funcionários vêm do próprio grupo Telefônica, né? 42% vêm de outras organizações de terceiro setor e 20% vêm do mercado. Essa fotografia ela mudou muito ao longo dos anos. Naquela primeira fase de fundação praticamente era 100% de terceiro setor, aqui não tinha nada do negócio, até porque não era atrativo estar lá, né? E hoje a gente vê também temos um turnover voluntário super baixo, de 6%, basicamente pessoas que têm outros objetivos, descobrem outros objetivos na vida que não está na fundação. Acho que isso é saudável também. E aqui, um dos fatores chaves que a gente entende até para essa mudança de perfil do nosso público, dos nossos funcionários, primeiro, elenquei 3 pontos aqui. A questão do propósito, que a Marisa até comentou aqui, que todo mundo abraça uma causa, mas isso é importante que esteja bastante definido, que os nossos empregados, que a organização inteira saiba e que a sociedade saiba o que se espera daquela organização e onde é que ela está focada. Passamos nos últimos anos aí por um processo de redefinição do nosso propósito, onde é que a gente atua, definir o que é realmente que a gente gera de valor para a sociedade, o que a gente gera de valor para o grupo que a gente faz parte. E isso tem... também fizemos uma revisão do nosso portfólio de projetos de uma forma de dar mais densidade
tirar os projetos de menor relevância e focar em alguns para dar maior visibilidade. Então foi uma estratégia também de reposicionamento e de revisão desse portfólio. O segundo ponto que a gente comenta, que eu quero trazer aqui, é a questão da relevância da atuação. E aqui tem um fator chave para nós aqui, que é a questão do envolvimento, do engajamento das lideranças. Quando eu falo das lideranças, é desde o primeiro nível da organização, e aí não é da fundação, é da organização que a gente faz parte. É importante que o empregado, que as pessoas vejam o engajamento realmente como não por uma obrigação formal do cargo, mas que realmente ele acredita, né? Os executivos acreditam naquilo. E aí, a partir os empregados se veem têm a liberdade de poder atuar em conjunto também com a fundação. E a outra questão também chave é a questão da visibilidade das nossas ações. Tem a questão, quando eu entrei na fundação há 2 anos atrás, eu ouvia muito: o que vocês fazem? É legal, o que vocês fazem lá? As pessoas não conheciam. Então, falar, divulgar o que a gente fala, qual o impacto realmente está gerando, o que gera de valor, é importante para que as pessoas tragam engajamento. Utilizar os meios de comunicação adequada, redes sociais, hoje a comunicação está muito mais voltada muito mais com vídeos e muito menos escrito. Então, utilizar o canal de comunicação adequado é importantíssimo. E o terceiro fator também, que é a questão da remuneração. E esse aqui, não adianta ter propósito, não adianta ter relevância, ter impacto, mas se você tem que pagar um pedágio para poder trabalhar ali. E esse era um fato que acontecia há anos atrás, onde cerca de 20% a 30% das pessoas que trabalhavam na fundação ganhavam menos do que o que trabalhavam no negócio. Então não era atrativo estar ali, apesar de toda a identificação com causa, tudo mais. Né? Então é importante que tenha um salário, um pacote de benefícios atrativo, e também, junto com isso, vem um pacote de remuneração variável. Né? Vou meter um pouco mais na questão da remuneração variável, porque o meu tempo já está acabando, né? Mas eu acho que isso aqui é um tema de bastante interesse do grupo. O nosso objetivo, então, com a remuneração variável, é a gente trazer alinhamento, um tratamento isonômico da organização e alinhamento do modelo de remuneração que já é aplicado na própria empresa. Para esse aspecto, esse tema tem alguns aspectos importantes, aspectos legais. Temos uma lei, essa 10.101 aí, que instituiu o programa de participação nos lucros e resultados, e que ela, no texto da lei, não prevê aplicação para entidades sem fins lucrativos. Ela foi criada com um viés aí propriamente para a empresa com fins lucrativos. Outra lei aí aqui embaixo, que é a lei das OCIPs, ela tem um texto lá que proíbe a distribuição de participação ou parcela do seu patrimônio a sócios, diretores, empregados, o que seja, e devendo aplicar integralmente os recursos integralmente na consecução dos seus objetivos sociais. Esse é um tema de uma discussão bastante ampla, não está pacificado na justiça brasileira, tem uma corrente que defende fortemente que não se pode pagar, que você coloca em risco, você desvirtua a atuação social, e tem uma corrente ainda muito forte na justiça brasileira. E tem uma outra corrente que defende que não, é preciso realmente profissionalizar o setor, é preciso, e só vai profissionalizar se tiver uma remuneração atrativa, e então por isso se permite pagar. Nós então fomos atrás de nos consultar alguns advogados e buscamos 2 pareceres. Um que nos trouxe essa visão de que realmente não deve fazer, não entra por aí, que é problema. E uma segunda que nos trouxe assim, que é defensável e temos bastante argumentos. E o Dr. Eduardo Salles, então, nos fez esse parecer, dizendo que, falando que a gente sim teria direito a esse tratamento isonômico com os demais empregados da empresa, que a gente poderia pleitear sim uma participação no resultado, não uma participação de lucro, que não tem lucro no terceiro setor, que essa participação no resultado
deveria ter um caráter não salarial, não integra a sua base de remuneração de férias, 13º, e também não integra a base de cálculo de contribuições previdenciárias, mas que era necessário negociar isso através de um acordo coletivo com o sindicato, formalizar isso com todas as regras, todos os indicadores, está bastante claro com o sindicato da categoria, né? Um acordo coletivo específico. A gente tem 2 acordos coletivos, um para os temas normais de reajuste e o outro para tratar de programa de participação dos resultados. E também a sugestão é que a gente, os indicadores e métricas para você atingir essa participação nos resultados, que ele fosse atrelado ao desempenho social da fundação e não desempenho econômico. Esses foram alguns desafios que a gente encontrou, teve que buscar resposta para eles. E aqui, então, nós só optamos por fazer essa implementação desse programa nos mesmos critérios. Isso é uma vantagem que nós temos no grupo, porque já não foi criado pela fundação. Isso já é um modelo que a empresa já utiliza, nós apenas o adaptamos para a fundação de acordo com aquelas recomendações. Então, é algo que já temos um histórico por trás, a empresa já é fiscalizada, então tem uma base por trás para poder suportar. E para nós isso traz um conforto a mais. Os indicadores sociais que a gente considerou para implementar esse programa hoje são esses aí, são 5 indicadores, 2 de atuação direta, que é o número de beneficiários que a gente dos programas sociais, e o número de escolas. A gente está muito presente em escolas públicas também. Atividade operacional, quer dizer, qual é a efetividade operacional, que é o investimento social per capita, que é o total do investimento dividido pelos beneficiários. O voluntariado, que é o número de pessoas que participam do programa de voluntariado, e canais online para engajamento em redes sociais. Esse modelo, então, foi aprovado pelo patronato da Fundação já há algum tempo atrás, em 2010. Tem a aprovação também de prestação de contas anualmente no Ministério Público. Antes da gente implementar também, a gente foi fazer uma consulta informal ao curador de fundações locais, até porque ele tem para verificar a opinião dele. Não fizemos uma consulta formal, mas é o Dr. Ayrton Grazioli aqui, ele é um procurador que tem uma mente muito aberta e defende essa questão da profissionalização também do terceiro setor. Então a gente se sentiu um pouco confortável e tem implementado com bastante sucesso esse programa. Era isso. Obrigado. Eu queria chamar agora a Juliana, da Fundação Espaço Eco. Olá, bom dia a todos. Para a Fundação Espaço Eco também é um prazer estar aqui com vocês e dividir a nossa experiência. Assim como eu já fui apresentada, eu sou a Juliana, responsável pela área de sustentabilidade aplicada da Fundação Espaço Eco. E rapidamente, falando da Fundação Espaço Eco, ela já tem aí quase 13 anos de atuação. Então ela foi instituída e é mantida pela BASF até hoje. A Fundação ela atua num modelo de consultoria para a sustentabilidade. Então, a nossa missão é a promoção do desenvolvimento sustentável e todo o recurso que a gente obtém através dessa consultoria, a gente vai reverter em projetos de interesse público. Ok, uma vez que a Fundação foi instituída pela BASF e é mantida pela BASF até hoje, a Fundação Espaço Eco entendeu que seria muito mais interessante a gente seguir as políticas e estratégias de RH da própria BASF. E como que é essa estratégia de RH da BASF? Né? Então a BASF ela tem uma estratégia de melhor equipe 2025 para a América do Sul, porque a BASF está em outros países além do Brasil aqui na região. E ela considera para essa estratégia o mercado de trabalho que está sempre cada vez mais desafiador, algumas tendências que vão influenciar o tema gestão de pessoas, como conectividade, mudança no estilo de vida, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais aqui. E aí a BASF entende, Fundação Espaço Eco também, que para ela atrair e envolver pessoas excelentes e evitar o crescimento de turnover, ela precisaria tomar algumas medidas. E dentre essas medidas está a condição de trabalho flexível. Então o que a BASF fez para tratar esse tema? Então ela criou aí a várias mãos, então considerando as diferenças nas regiões, as diferenças ali das suas unidades de negócio, fundação, unidades funcionais ali da BASF, ela criou um programa. Esse programa ele se chama Equilibre e o slogan desse programa é Nossa flexibilidade, o seu equilíbrio. E aqui eu vou reforçar bastante a palavra flexibilidade. Então quando pensou-se nesse programa,
discutiu-se muito assim, qual que é o significado da palavra flexibilidade. É flexibilidade para quem? É o significado para a empresa, para o colaborador. O que a gente quer é que o colaborador entenda que é um significado para ele, é flexibilidade para ele. Né? E como que funciona isso na prática? Então, esse programa ele é constituído por um menu, por um cardápio de modalidades, de opções. Então, a ideia é que o colaborador, considerando as suas necessidades individuais, possa escolher quais modalidades ou opções desse cardápio ele vai conseguir aí atender melhor as suas necessidades. Então, por exemplo, uma das modalidades é o tal do Flex Day. Então, o que é isso? Eu posso usufruir um dia inteiro aí da maneira como eu quiser. E a ideia, quando eu falo em flexibilidade, não é você usa o seu Flex Day só de terça a quinta, não. O colaborador ele tem que usar esse dia da melhor maneira que lhe convém. Então, se é na segunda, se é na sexta, é assim que vai funcionar. Lógico, ele vai alinhar com o gestor, ele vai depois repor essas horas, mas existe essa flexibilidade, é para usar quando ele precisa. Além do Flex Day, existe o Short Day, que também é nessa linha, então ele vai poder usar aí meio período, né, de um dia. Outra modalidade desse cardápio é a licença não remunerada. Então, na própria Fundação Espaço Eco hoje, a gente tem uma pessoa que está usufruindo dessa modalidade. Então, nesse programa, né, essa licença não remunerada permite que o colaborador tire aí 12 meses, no máximo, de licença não remunerada. Então, na minha equipe, eu tenho uma pessoa que está usufruindo aí desses 12 meses, ele volta em dezembro. Então, com isso, ele conseguiu aí tirar o tão sonhado sabático. O home office, que já está mais usual, assim, a gente já vê muitas empresas aderindo e usando isso, e aqui eu queria chamar a atenção, né? A Fundação trabalha com sustentabilidade, então quando a gente fala qualidade de vida, flexibilidade, poxa, isso aqui é mobilidade, né? A gente está evitando a emissão de poluente e assim vai. E nessa linha também existe o site móvel. Então a BASF, ela tem várias localidades, né? Ela está em vários lugares, tem escritório, site. E o que ela permite? Então, por exemplo, tem o escritório central no Morumbi. E eu trabalho na Fundação Espaço Eco, que tem sede em São Bernardo, mas moro no Morumbi. Então eu posso trabalhar alguns dias ali no site da BASF no Morumbi. Então ela permite também essa redução aí de ter que se deslocar e assim vai. A gente tem pouco tempo, eu não vou passar por todas as modalidades, depois quem tiver interesse eu posso detalhar um pouco mais. Bacana, na prática parece interessante, né? E os resultados? O que a gente conseguiu aí obter de resultado? Como que foi a implementação aí desse programa? Então, o Equilíbrio ele já existe aí há quase 3 anos. Nas últimas pesquisas que a gente fez aí internamente, aí quando eu falo pesquisa, não é só BASF, é na Fundação Espaço Eco também. Então, o que a gente obteve aí de resultado? Que 89% dos colaboradores já fizeram uso de alguma dessas modalidades. Dentre as modalidades, quais são as mais utilizadas? Então, o home office aí ele está no top 10, é o primeiro mais utilizado. Depois, horário flexível, seguido por Flex Day. O que os colaboradores entendem ou acreditam aqui? Né? 93% dos colaboradores acreditam que sim, o Equilíbrio, que é esse programa, ele influencia positivamente a cultura e o clima da BASF. 83% acredita que ele contribui positivamente para o seu desempenho no trabalho. E 81% acredita que o Equilíbrio aumenta aí o seu engajamento. 2 pontos para eu fechar aqui a minha fala, e aí que também são muito importantes. Esse é um programa que é vivo. Lembra que eu disse lá que a BASF, para sua estratégia, ela considera aí os desafios do mercado, considera as tendências? Isso não é engessado, né? Sempre está em constante mudança. Então, esse programa, de tempos em tempos, ele tem que ser revisitado. Novas modalidades, a gente tem que trazer novas modalidades para esse cardápio, para esse menu. Então, nesse momento, esse programa está aí sendo revisitado, está sendo revisto. Já sei que 2 novas modalidades vão ser inseridas ali no menu, no cardápio. E essa é a ideia. Mudou tendências, o mundo muda, a gente tem que trazer categorias, aí, opções que fazem mais sentido para o nosso colaborador. E aí, um ponto crucial para um programa como esse é o engajamento da liderança. Então, pior do que eu não ter um programa como esse é eu ter um programa e a liderança não engajar, não motivar a participação e o uso de um programa assim. Então, espero que eu tenha inspirado, trazido e dividido com vocês aí alguns pontos para a discussão que vai seguir agora. Muito obrigada.